Tá bom, agora está gravando aí. Então, essa nossa primeira aula de hoje é uma aula que vai ser fundamental quando vocês estiverem na prática, tá? Então, é uma aula de exame geral do abdômen, né? A aula da semana que vem é uma aula extremamente importante, que é uma aula de abdômen agudo. Então, muita coisa do que eu vou falar hoje, muito provavelmente eu vou repetir na semana que vem, tá bom? Obrigado aí por, acho que vocês terem concordado de ter aula hoje, porque eu acho interessante para a gente não perder o ritmo, tá bom? Então, manter a motivação, o ritmo de estudo. Eu acho que apesar de ser um feriado, eu acredito que está todo mundo em casa, de quarentena, isso, distanciamento social, então vamos dar bobeira não, vamos aproveitar para a gente tocar o curso para frente aí. Então vamos começar a aula aqui. Entendam o seguinte, toda vez que forem examinar o abdômen, os senhores irão fazer a inspeção do abdômen, ausculta, percussão e palpação. Aqui eu faço uma pausa só para falar em relação à ausculta. Essa sequência aqui a gente acaba seguindo. Então, por exemplo, a gente, após a inspeção, faz a ausculta e não faz a percussão e a palpação antes da ausculta. Por quê? A gente vai aprender aí que na ausculta do abdômen é importante que a gente ausculte o que a gente chama de ruído hidroaéreo, Então, os ruídos hidroaéreos, que é a movimentação de gás, de líquido ali no lúmen intestinal, auscultado no abdômen com estetoscópio, o que acontece? A gente tem que fazer essa ausculta antes de fazer a percussão e palpação. Se eu faço a percussão e a palpação antes da ausculta, eu posso acelerar o ruído hidroaéreo, e me confundir. Então, respeitem essa sequência no abdômen. A gente faz a inspeção, em seguida a gente já procede à ausculta e, posteriormente, a gente faz a percussão e a palpação, tá? Então, não criem o hábito errado de palpar o abdômen antes de fazer a ausculta, porque isso pode alterar a ausculta lá dos senhores, tá? Bom, existem alguns pontos aqui de referência no abdômen que são extremamente importantes, tá? Então, vamos destacar alguns aqui, ó. Um é esse aqui, que é o apêndice tifoide, aqui nós temos o que a gente chama de rebordo costal. Então, quando vocês tiverem lá um paciente fazendo a palpação do abdômen, é interessante que vocês aprendam a localizar esse rebordo costal aqui, ó, que é esse final aqui das costelas, tá? Isso é um ponto de referência anatômico no abdômen importante. Outro é a cicatriz umbilical, Aqui, ó, a gente tem o que a gente chama de espinha ilíaca antero-superior, também é um ponto de referência importante no abdômen, tá? Então, quando estiverem na prática, acostumem a palpar essa saliência óssea aqui, que é a espinha ilíaca antero-superior. Aqui a gente tem o tubérculo púbico, tá? Então, entre aqui a espinha ilíaca antero-superior e o tubérculo púbico, a gente tem o chamado ligamento inguinal, tá? Esse é outro ponto de marcação importante do abdômen. Só para eu citar algumas coisas aqui em relação à prática, em relação a esses pontos de referência, só para os senhores entenderem a importância. Por exemplo, o ponto cístico, que é o ponto de projeção da vesícula biliar, Então, quando vocês forem mais à frente, eu vou falar aí do sinal de Murphy, que pode ser presente aí nos pacientes com colecistite aguda. O meu ponto de referência vai ser o cruzamento da linha M clavicular direita com o rebordo costal, tá? É mais ou menos o bordo lateral aqui do reto abdominal com o rebordo costal, chamado ponto cístico. Por exemplo, quando vocês forem palpar, pesquisar um paciente com apendicite aguda, que a gente chama de sinal de Bloomberg, os senhores vão fazer a pesquisa desse sinal, ó, vão traçar uma linha da cicatriz umbilical até a espinha ilíaca antero-superior aqui direita, tá? E irão palpar a região aqui do terço lateral dessa linha, tá? Então, mais um exemplo aí de
importância desses pontos anatômicos. Por exemplo, quando forem fazer paracentese, né, fazerem aí a retirada de líquido da cavidade peritoneal, a punção aqui da cavidade peritoneal, geralmente a gente faz isso à esquerda, a gente traça uma linha da espinha ilíaca anterosuperior até a cicatriz umbilical, né, e punciona esse paciente no terço lateral dessa linha, tá? Divide essa linha em 3, no terço lateral, no ponto aqui mais lateral, a gente faz a punção, a paracentese. Então é importante aprender a identificar esses pontos aí anatômicos, tá bom? Ao examinar o abdômen, gente, tem algumas coisas aí que são importantes na prática. Primeiro, o seguinte, o paciente tem que estar com o abdômen todo descoberto, tá? E observem o seguinte, ó, o hipocôndrio, observem essa linha aqui, ó, vamos pegar aqui, vamos traçar uma linha horizontal que passa pelo apêndice xifoide, ó, que é essa linha aqui, e vamos traçar essa linha oblíqua aqui, ó, que passa pelo rebordo costal, tá? Então, observe essa região 1 aqui, ó, que é o hipocôndrio direito. O hipocôndrio direito, como o próprio nome fala, quer dizer, existem estruturas intraabdominais que estão situadas abaixo das costelas. Então, um exemplo aqui à direita, no hipocôndrio direito, é o fígado, né? O fígado, ele fica aqui escondidinho, aqui abaixo dessas costelas. Outro exemplo aqui à esquerda, no hipocôndrio esquerdo, é o baço, né? Então, o baço, por exemplo, ele é um órgão, né, intraabdominal que não é palpável, mas observem que ele está aqui abaixo das costelas, né, no hipocôndrio esquerdo. Ou seja, muitos traumas, às vezes o paciente tem um trauma aqui, ó, torácico, a fratura de costela, por exemplo, ele tem uma lesão abdominal, quer dizer, o paciente, por exemplo, tem um acidente automobilístico, fratura a costela aqui à esquerda e acaba lesionando, fazendo uma contusão, né, uma lesão do baço, tá? E evoluindo com um quadro de abdômen agudo hemorrágico. Então, observem que traumas aqui, ó, de costelas, né, traumas torácicos, da região torácica, podem lesar órgãos intraabdominais, tá bom? Quando for examinar o abdômen, o ideal é o abdômen, então, todo descoberto, né, desde a região aqui das fossas ilíacas até essa região mais alta aqui, né? E, como eu estou falando, engloba aí um pedaço da região torácica, né? Então, isso aqui tudo deve estar descoberto, né? Boa luminosidade, né? Um ambiente tranquilo, sem muito barulho, e aí os senhores vão proceder ao exame do abdômen. Observe que essa divisão do abdômen, que o abdômen está dividido em 9 regiões, né? Então, quais regiões são essas? O chamado aqui hipocôndrio direito, a região epigástrica ou epigástrio, né? Aqui a região do hipocôndrio esquerdo, tá? Região chamada mesogástrio, né? Ou região periumbilical. Aqui o hipogástrio, né? Essa linha aqui horizontal, ela está passando pelas espinhas ilíacas anterosuperiores, tá? Então a gente tem aí a região do hipogástrio ou região suprapúbica, tá bem? Essa região 7 e 9 são as regiões das fossas ilíacas. Então, a gente tem a fossa ilíaca direita e a fossa ilíaca esquerda. E essa região lateral aqui, o mesogástrio, é chamada de flanco. Então, a gente tem o flanco direito e o flanco esquerdo. Essas regiões, gente, são super importantes, tá? Por exemplo, quando vocês forem descrever, né, uma dor abdominal, quando vocês forem descrever, por exemplo, alterações de exame físico, né, vocês querem localizar uma cicatriz, querem localizar uma massa intraabdominal, os senhores vão usar como referência essas regiões aí, tá? Então, por exemplo, paciente queixando dor no hipocôndrio direito, né? Eu estou com o paciente na enfermaria queixando dor hipogástrica, né, na região do hipogástrio, tá? Então, isso aí é super importante, tá bom? Uma outra forma de a gente dividir o abdômen é por quadrantes. Gente, observa o bóris ali. Tá de olho na rua ali para fofoqueiro, né? Bom, vamos lá. Outra forma aí é a gente
dividir o abdômen em quadrantes, tá? Então, a gente tem aqui, ó, uma linha mediana, né? Então, essa linha está passando aqui uma linha traçada aqui bem no centro, né? Bem no meio do abdômen, uma linha mediana. E aqui a gente tem uma linha passando horizontal pela cicatriz umbilical, tá? Com isso, a gente divide o abdômen em 4 quadrantes. Quadrante superior direito, inferior direito, superior esquerdo e inferior esquerdo. Essa é uma divisão que, na prática, a gente usa bastante, tá? Então, podem usar isso aí. Então, por exemplo, eu estou com um paciente, chegou para mim, às vezes, com diverticulite aguda. Esses pacientes geralmente queixam dor na região do quadrante inferior esquerdo. Então, né, eu posso anotar isso no prontuário. Paciente com quadro de dor abdominal, né, no quadrante inferior esquerdo. Mas o paciente, por exemplo, com apendicite aguda, né, um paciente com dor no quadrante inferior direito do abdômen, ou o paciente lá com uma colecistite aguda, né, está queixando uma dor no quadrante superior direito, tá? Isso está correto. Outra coisa que os senhores podem fazer é traçar essa linha aqui, ó, pela cicatriz umbilical e chamar essa região toda aqui, os 2 quadrantes superiores, de abdômen superior, tá? E essa região aqui de abdômen inferior. Então, na prática, também a gente usa isso, né? Então, o paciente, né, adentrou o hospital, por exemplo, uma pancreatite aguda, né? É um paciente geralmente que queixa uma dor no abdômen superior, né, associada a vômito. Então, a gente também pode usar essa denominação aí, abdômen superior e abdômen inferior. Vamos começar agora em relação à inspeção do abdômen, tá? Então, a nossa primeira etapa do nosso exame físico vai ser a inspeção. Então, a primeira coisa que vocês vão olhar para o abdômen, né, é a forma do abdômen, tá? Então, a gente faz isso olhando, né? O exame do abdômen, gente, tem que ser feito sempre com o médico à direita do paciente. Então, o nosso paciente vai estar deitado, né, em decúbito dorsal a princípio, e a gente vai estar à direita do paciente. Então, a gente pode fazer nessa inspeção à direita ali do paciente, ou a gente pode até ir para a cabeceira, né, para os pés ali, onde ficam os pés do paciente, né, do leito ali, e fazer essa inspeção do abdômen também. A primeira coisa que vocês vão olhar é a forma do abdômen. Então, existe o abdômen que a gente chama de plano, que é aquele abdômen que tem um formato normal. O abdômen escavado, né? O abdômen escavado a gente vê muito paciente desnutrido, paciente oncológico, né? Aqueles pacientes com doença oncológica avançada, que perderam muito peso, já estão caquéticos, né? É aquele abdômen escavado. O abdômen globoso, né? Onde que a gente vê muito o abdômen globoso, e às vezes isso dá grandes dicas para a gente, né? Então, a gente pode ver um abdômen globoso no obeso, né, nas grandes ascites, ascite que a gente chama de grau 3, né? Pacientes, por exemplo, com obstrução intestinal baixa, onde existe grande distensão de alças do abdômen, esse paciente pode ter um abdômen globoso, né? E ele, inclusive, queixar isso para vocês, né? Por exemplo, paciente com ascite de grande volume, ele vai chegar geralmente lá no ambulatório, né, ou no consultório, onde for, queixando, às vezes, um aumento do volume abdominal. E aí, quando vocês vão fazer a inspeção do abdômen, vocês vão notar esse abdômen globoso. Grandes visceromegalias, né? Então, grandes hepatosplenomegalias podem levar ao abdômen globoso. Por exemplo, a leishmaniose visceral, né? Paciente com esquistosomose, hepatosplênica. Então, essas doenças que levam pacientes, por exemplo, com síndrome mieloproliferativa, né, leucemia mieloide crônica, os pacientes têm grande hepatosplenomegalia, isso pode alterar a forma do abdômen. Os pacientes, né, se apresentam com abdômen globoso. Grande cisto de ovário, a gravidez, né, é outro exemplo aí de abdômen globoso. Outra forma do abdômen é o abdômen batráqueo, né? Esse batráqueo vem como se fosse do sapo, né? O abdômen redondinho ali, quando você olha ele de cima. Então, existe um aumento ali de volume dos flancos, tá?
O abdômen clássico aí, em batráquio é o abdômen que, por exemplo, dá ascite de médio volume. Então, aqueles pacientes com hipertensão portal e ascite, e que tem aquela ascite ainda de médio volume, a gente chama de grau 2, podem se apresentar com esse abdômen mais redondinho aí, em batráquio. O abdômen avental, né, aquele abdômen do grande obeso, então é aquele abdômen que, aquele tecido adiposo ali, ele cai sobre as coxas do paciente, né, quando o paciente está de pé. Então a gente vê isso, né, em obesidades aí, grau 3, bastante expressivas. Outra coisa que os senhores devem procurar aí em relação à inspeção do abdômen é em relação a abaulamentos e retrações localizadas. Então, isso pode ser visto à inspeção. Então, por exemplo, hérnias da parede abdominal, tá? Hérnia abdominal, a gente tem o hábito de examinar o paciente em pé, tá? Então, habitualmente, a gente coloca o paciente em pé e pede esse paciente fazer uma manobra de Valsalva, né? Que é aquela expiração com a glote fechada. E às vezes a gente vê ali uma tumoração, né, um abaulamento ali na parede abdominal, tá? Isso não é incomum. Então a gente examina ali a região inguinal, né, as hérnias inguinais, hérnias, por exemplo, incisionais, né, em locais onde foram feitas incisões cirúrgicas, aumento de tamanho de órgão, por exemplo, esplenomegalia, às vezes a gente vê um abaulamento ali na região do hipocôndrio esquerdo, né? A mesma coisa vale para a hepatomegalia. Por exemplo, a gente pega às vezes um fígado muito grande por conta de metástase hepática, né? Uma hepatomegalia, um crescimento do fígado por metástase, e às vezes a gente vê abaulamentos ali na região do hipocôndrio direito, tá bem? Tumores, né, de órgãos abdominais, pelvis, cistos, o útero gravídico, por exemplo, né, o útero a partir de 12 semanas de gestação, ele sai da pelve, né, e se torna palpável, tá? Sendo que em torno de 20 semanas o útero está em torno ali da cicatriz umbilical. Então, as situações podem gerar aí, eu acho que eu vou mostrar uma foto, abaulamentos na região ou retrações na parede abdominal, tá? Caso notem algum abaulamento, alguma retração, os senhores devem anotar no prontuário a forma, né, e principalmente a região que está o abaulamento. Então, por exemplo, paciente com abaulamento na região inguinal direita, né, eu vou ter que investigar depois uma hérnia inguinal. Paciente com abaulamento na região do hipocôndrio esquerdo, pode ser uma esplenomegalia, né? Obviamente, depois outros dados de exame físico vão me ajudar, né, a decifrar o que é aquele abaulamento, né? Retrações localizadas no abdômen são muito raras, tá? Então, observem, por exemplo, aqui um abdômen globoso. Isso aqui é uma ascite, tá? Um paciente com hipertensão portal, dá para ver um pouquinho aqui da circulação colateral na parede abdominal. Então, possivelmente paciente cirrótico, né? Com abaulamento, né? Então, um abdômen que a gente chama de globoso, tá? Para um ascite grau 3. O que é ascite grau 3? A gente vai aprender, a gente vai ter uma aula só de ascite. Eu vou falar que a ascite grau 1 é aquela que a gente não consegue detectar o exame físico, só no exame de imagem, por exemplo, ultrassom. Ascite grau 2 é aquela ascite que o abdômen fica em batráquio, a gente já consegue examinar essa ascite, né, detectá-la pelo exame físico. Eu vou mostrar mais à frente, com a percussão a gente consegue descobrir isso. E essa ascite que é chamada ascite grau 3, né, ou ascite tensa. Então, o abdômen ali volumoso, né, globoso, e aqui a gente consegue detectar a ascite, mais à frente a gente vai ver o que a gente chama de sinal do piparote. Aqui é só para mostrar um abaulamento, né, localizado, tá? Então, isso aqui era uma hérnia incisional, então o paciente tinha uma cicatriz de cirurgia prévia, né, e desenvolveu essa área, era uma área de fraqueza da parede abdominal, e ele acabou desenvolvendo a hérnia que a gente chama de incisional. Então, quando ouvir esse nome, hérnia incisional, são hérnias que surgem, né, em locais de cicatriz cirúrgica, tá? Então, ficou fraca a parede aqui e houve esse abaulamento. Aqui o abdômen plano, né?
Aqui vai ficar melhor aí no slide de vocês, para mim aqui aparece pequeno, mas a gente tem, por exemplo, aqui um abaulamento na região umbilical, né? Isso pode ocorrer em lactentes, que é o que a gente chama de hérnia umbilical, né? Aqui mostrando um abaulamento nesse quadrante inferior direito aqui do abdômen, que era uma hérnia incisional, né? Essa situação aqui de baixo é bastante frequente na prática, tá? É o que a gente chama de diastase do reto. Isso aqui precisa ser visto na prática. Não sei se pela figura vai dar para vocês entenderem. Mas o que acontece na diastase do reto? Existe um afastamento entre o reto abdominal, então os retos eles ficam, né, afastados um do outro. Isso pode ocorrer, por exemplo, mulher pós-gravidez, né, em pacientes obesos. E aí o que acontece? A hora que o paciente ele tenta levantar, a melhor forma de examinar a diastase do reto é deixar o paciente deitado na maca e pedir ele para tentar levantar, né, sem você ajudá-lo. E aí vocês vão ver que fica uma proeminência aqui, uma saliência nessa região mediana aqui, tá? Geralmente nessa região aqui supraumbilical. Isso é chamado de diastase do reto, é simplesmente porque um reto afastou do outro, tá? O conteúdo aqui não é hérnia, tá? Isso não é um conteúdo herniário, então, a princípio, a gente não indica nenhum tipo de tratamento para isso aqui, a não ser que leve a questão estética, né? E o paciente queira aqui, né, ser operado, tá? Isso é bastante comum aí no dia a dia dos senhores. Outra situação da inspeção e que a gente pode observar nos pacientes é, por exemplo, ó, num paciente com hipertensão portal, a gente visualizar na parede abdominal circulação colateral, tá? Então, pega um paciente cirrótico, por exemplo, com hipertensão portal, tem a CIT, né? Vocês vão ver essa circulação colateral na parede abdominal. No caso da cirrose hepática, a gente chama em cabeça de medusa, né? Que é uma circulação colateral tipo portal. Outra coisa que a gente pode ver em obstruções intestinais, então, quando existe alguma obstrução, por exemplo, mecânica do intestino, às vezes ao examinar, ao olhar, né, ao inspecionar a parede do abdômen, os senhores podem ver movimentos aqui de alça intestinal, né? Então, o que a gente chama de movimento peristáltico visível, né, que nada mais é do que o intestino contraindo, né, com muito vigor ali, tentando vencer aquela obstrução, tá? Isso aqui pode ser visto, por exemplo, em criança lactente, com o que a gente chama uma doença chamada estenose hipertrófica do piloro, tá? Que é uma doencinha congênita lá da criancinha. Então, existe uma estenose do piloro, e aí aquele tubo digestivo, né, o estômago ali tentando contrair, esse movimento peristáltico pode ser visível aqui na região do epigástrio, tá? Então, em obstruções intestinais, a gente pode visualizar, isso pode acontecer ou não, né, movimentos peristálticos na parede do abdômen, ser visto a inspeção. Outra coisa que os senhores devem relatar a inspeção do abdômen é inspecionar, né, e descrever lesões de pele, observar a cicatriz umbilical. Então, observem, por exemplo, aqui, ó, né, na inspeção aqui, ó, eu observo, né, que existe uma protrusão aqui da cicatriz umbilical, tá? Muitas vezes isso aqui é uma hérnia umbilical. Observem aqui a presença de estrias, né, essas estrias brancas aqui no abdômen, tá? Observem aqui uma retração localizada aqui próxima à cicatriz umbilical. Observem aqui, ó, a presença de uma cicatriz mediana hipertrófica. Isso aqui é quase o que a gente chama de queloide, né? Essa pessoa tem uma cicatrização exagerada aqui, fez uma cicatriz hipertrófica na região mediana, na linha mediana, supraumbilical, tá? Possivelmente chifo umbilical. Observem aqui a presença de cicatrizes no abdômen, os senhores sempre devem descrever as cicatrizes, tá? Então, por exemplo, essa é uma cicatriz muito comum na prática, né? São pacientes aqui, são uma cicatriz de apendicectomia, né? Então, uma cicatriz localizada na região da fossa ilíaca direita. Olha essa cicatriz aqui na região do hipocôndrio,
direito, isso aqui é menos comum, aliás, é pouco comum da gente ver hoje em dia, que eram cicatrizes quando a gente fazia colicistectomia aberta, né? Então, quando se fazia colicistectomia sem se usar da videolaparoscopia, ficava essa cicatriz feia aqui na região do hipocôndrio direito. Uma cicatriz muito comum que vocês vão ver na prática é essa bem baixinha aqui, ó, na região do hipogástrio ali, ó, que é uma cicatriz que a gente chama Phanestoel, tá? Então, essa cicatriz tem várias utilidades, né, essa incisão cirúrgica aqui, porém, o mais comum que os senhores vão ver é em relação à cesárea, tá? Então, no parto cesáreo, né, na cesariana, geralmente é feita essa incisão aqui, bem baixinha, né, que é a incisão chamada Phanestoel, tá bom? Então, sempre que, olha essa cicatriz aqui, ó, uma cicatriz mediana, ó, que pode ser chifo umbilical. Às vezes a gente tem paciente, por exemplo, submeter uma laparotomia exploradora, tem uma cicatriz chifo-pubiana, tá bom? Então tem que descrever essa cicatriz. Olha uma cicatriz aqui, ó, paramediana esquerda, né? Então, utilizem pontos de referência do abdômen para descrever essas cicatrizes cirúrgicas, tá? Isso aqui tem importância na prática e deve ser visto em inspeção. Como eu disse, após a inspeção, procedam à ausculta do abdômen, tá? Então, logo que eu inspecionei, eu já faço a ausculta, por quê? Recomendo-se fazer a ausculta antes da palpação para evitar que eu estimule o intestino aqui a contrair, né? E aquilo aumente, né? De forma involuntária o peristaltismo e eu acredite, por exemplo, que o paciente tem o ruído hidroaéreo aumentado, quando na verdade não tem. Então, gente, a ausculta do abdômen, como é que ela é feita? Vamos lá. Primeiro, coloquem o estetoscópio, o diafragma aqui do estetoscópio, nos 4 quadrantes do abdômen, tá? E aí os senhores vão perceber que de forma muito aleatória, em torno ali de 8, 10 segundos, ocorre o que a gente chama de ruído hidroaéreo, né? Que é aquele barulho que a gente ouve ali com o estetoscópio, que nada mais é do que gás, né? E líquido se movimentando dentro do lume intestinal, do intestino. Então, coloquem o estetoscópio nos 4 quadrantes, não existe um ponto específico de ausculta, tá? Mas observem, né? E fiquem atentos aí à presença do ruído hidroaéreo. Outra coisa que a gente ausculta no abdômen, e pode chamar atenção para alguma patologia, é a presença de sopro intraabdominal. Tá? Então, lembrem que, por exemplo, estenoses, né, arteriais, então, se o paciente tem, por exemplo, uma estenose de artéria renal, né, pode ser que ao colocar o meu estetoscópio aqui sobre a região do flanco, eu ausculte um sopro, né? Então, a presença de sopros abdominais também podem ser notados, né, na ausculta do abdômen, tá? Então, aqui existem alguns pontos para a gente auscultar alguns vasos, né? Então, olha, por exemplo, a área de projeção das artérias renais, né? Então, um dos motivos da gente fazer a ausculta aqui do abdômen é pesquisar sopros abdominais. Fala, Eduardo. Pode. Tá bom? Pode sim. Tanto estenose quanto dilatações arteriais pode gerar sopro, tá bom? Ruídos hidroaéreos, então. Então, como eu disse, são audíveis em condições normais, localização variável, movimentos em momentos ali imprevisíveis. O que os senhores precisam ficar atentos em relação à ausculta, né, dos ruídos hidroaéreos? Primeiro, o que é o normal, gente? O normal é que o ruído hidroaéreo esteja presente, tá? Então, normalmente, vocês vão pegar o prontuário e vão ver lá que a gente escreve assim, RHA, um maisinho, né? Então, ruídos hidroaéreos presentes, tá? Então, agora, esse ruído ele pode estar de intensidade muito aumentada ou abolido ou reduzido.
Intensidade aumentada, eu trouxe as condições mais comuns aqui, ó, por exemplo, nas diarreias, nas gastroenterites, né? Outra situação muito comum na prática é a obstrução intestinal. Então, às vezes a gente pega um paciente que chega no pronto-socorro com dor abdominal, distensão abdominal, né? Aquela dor rincólica, e a hora que aquele abdômen bastante globoso, né? Distendido, e a hora que a gente coloca o estetoscópio, está aquela barulhada na barriga. Né? Existe o que a gente chama de peristaltismo de luta. É o intestino ali tentando vencer aquela obstrução mecânica. Então, quando a gente coloca o estetoscópio, fica uma barulhada, tá? Fica aquele... né? O tempo inteiro ali na barriga. Isso pode ajudar bastante a gente no raciocínio diagnóstico. Por exemplo, abdômen agudo vascular, quando vocês estiverem diante de uma isquemia mesentérica, por exemplo, costuma o ruído estar abolido. A gente coloca o estetoscópio, o intestino não tem contratilidade, né? Ele está isquemiado, então, às vezes o movimento intestinal, ali, o ruído hidroaéreo, está muito reduzido, até mesmo abolido, tá? Outra condição onde isso acontece, classicamente, é no pós-operatório de cirurgia abdominal. Não sei se vocês já notaram, pós-operatório de cirurgia abdominal, principalmente aquelas cirurgias onde houve manipulação de alça intestinal, no dia seguinte, né, o cirurgião ele passa lá no quarto e coloca o estetoscópio na barriga do paciente. Para quê? Né, um dos motivos e um dos critérios, né, porque não é só esse, mas que ele vai utilizar, por exemplo, para retornar a alimentação do paciente no pós-operatório, se esse paciente já recobrou o peristaltismo, tá? Então, é bastante frequente aí no pós-operatório de cirurgia abdominal o paciente ter o que a gente chama de ilho paralítico. Então, o intestino delgado ali, ele fica, né, paralisado, ele foi manipulado, ele fica quietinho ali, e esse paciente ele vai recobrando esse peristaltismo aos poucos. Uma forma de fazer isso, por exemplo, em pós-operatório, a gente pediu ao paciente para caminhar, né? Então, no pós-cirúrgico, a gente sabe que a deambulação estimula o peristaltismo, né? Por exemplo, a atividade física é bom para pessoas que têm constipação intestinal, né? Porque estimula o peristaltismo, tá? Então, esse ilho paralítico aqui, ele pode ocorrer em situações de pós-operatório, onde houve manipulação de alça intestinal, tá bom? Percussão é o nosso próximo passo aí. Bom, percussão, galera, eu sei que é um negócio meio chato, né, de fazer, tem que treinar bastante, né? Então, durante aí a nossa quarentena, vamos aproveitar aí o pai, a mãe, né, o namorado, a namorada, testar eles aí, ó, colocar lá o nosso dedinho no abdômen, né, afastar os outros dedos aqui, ó, e com esse dedo aqui, que é o terceiro dedo, que é o chamado plexor, a gente percutir a falange distal aqui, tá? Então, como é que funciona a percussão do abdômen? Gente, só porque não pode ficar pondo a mão no nariz, me dá vontade de, né, em época de coronavírus, né, dá vontade de coçar o nariz, mas eu lavei a mão. Vamos lá, gente, percussão, como é que a gente faz? A gente começa percutindo, a gente vai ter que percutir os 4 quadrantes, tá bom? Os 4 quadrantes, e vamos geralmente começar a nossa percussão do centro em direção à periferia, tá bom? Então, a percussão normal, como o intestino ele tem conteúdo gasoso, a percussão do abdômen normal é timpânica, tá? Então, o abdômen ele é timpânico, em condições aí normais, tá? Existe uma área nessa região aqui, ó, próxima aqui, a extremidade distal aqui do externo, né? Essa região esquerda aqui, ó, costuma ter uma área aqui de percussão hipertimpânica, tá? Em condições normais. Isso é o que a gente chama de espaço de Traube, tá bom? Por que você costuma ter um hipertimpanismo, a percussão dessa região? Porque é a região onde está localizado o fundo gástrico, tá? Então, o fundo do estômago está cheio de ar. Então, quando a gente percute essa região aqui, ó, a gente tem o que a gente chama de espaço de Traube, que é essa área aí de hipertimpanismo, tá?
Só adiantando a nossa vida, o que acontece? Pacientes, por exemplo, com esplenomegalia, onde existe um aumento aqui do baço, ó, eles vão perder esse espaço de Traube. Então, o baço ele vai, né, ocupar essa região aqui, né, acima aqui do estômago aqui, do fundo gástrico. A hora que a gente percutir aqui, nós não teremos hipertimpanismo. Às vezes teremos a maciez aí por conta do baço crescido, tá bem? Chamado espaço de Traube. Então, aqui são os sons que a gente pode obter na percussão do abdômen, né? Terão que treinar isso aí lá na prática. O abdômen, em condições normais, ele é timpânico. Ele pode estar hipertimpânico. Então, vamos pensar o seguinte: se eu tiver uma condição intraabdominal onde eu tenho muito ar, muito gás acumulado ali no intestino, o abdômen vai estar hipertimpânico. O que é o clássico do abdômen hipertimpânico? O que vocês mais vão ver na prática? É aquele paciente, por exemplo, com obstrução intestinal baixa, onde eu tenho grande distensão de alças intestinais e o abdômen fica hipertimpânico, tá? Quando vocês tiverem a oportunidade de atender um paciente com abdômen perfurativo, um abdômen agudo perfurativo, onde esse paciente tem um pneumoperitônio, vocês terão um abdômen hipertimpânico, tá bem? Maciez, por exemplo, quando vocês percutirem áreas de massa sólida, né, ou de visceromegalia, uma área onde cresceu ali o fígado, por exemplo, né, vocês vão ter maciez, tá? Por exemplo, quando forem fazer a percussão de um abdômen acítico, né, um paciente com ascite de grande volume, esse paciente vai ter o abdômen maciço, tá? Então, o timpanismo, o abdômen timpânico, é o clássico aí, né, por conta de ter gás aí dentro das alças intestinais. Então, o hipertimpanismo, já citei os exemplos mais comuns, né, geralmente obstruções intestinais, né, e pneumoperitônio. Às vezes, aqueles pacientes com meteorismo, aquele paciente tem muito gás, né, a gente pega isso muito hoje lá no consultório, por exemplo, paciente com síndrome do intestino irritável, que queixa muito de distensão abdominal, né, flatulência, um paciente, por exemplo, com síndrome de supercrescimento bacteriano do intestino delgado, que queixa muita distensão abdominal e flatulência, paciente, por exemplo, com intolerância à lactose, né, às vezes ele tem grandes distensões, quando a gente faz a percussão, o abdômen está hipertimpânico. Percussões sobre áreas sólidas revelam som maciço, por exemplo, quando eu percuto a área hepática, né? Então, se eu percutir ali, a gente vai ver isso, a hepatimetria, eu tenho um som maciço, tá? Então, é o som que é gerado, por exemplo, com a percussão do fígado. Esse sinal semiológico, assim, ele é muito descrito na semiologia, na prática a gente não usa muito, tá? Que é o seguinte, essa radiografia de tórax aqui, ó, ela está mostrando algo aqui, ó, observem essa lâmina de ar aqui, ó, não era para estar aqui, tá? Então aqui à direita, ó, a gente tem um pneumoperitônio, tá? Então esse aqui é um abdômen perfurativo, possivelmente, perfurou alguma alça, né, oca, alguma víscera oca, perdão, houve extravasamento de ar para a cavidade peritoneal e o paciente tem um pneumoperitônio, que nada mais é do que ar na cavidade peritoneal. Igual a gente tem o pneumotórax, a gente tem pneumoperitônio, tá? E aí o que acontece? Esses pacientes com pneumoperitônio, a hora que a gente faz a percussão do fígado, da região do fígado, a gente, ao invés de ter maciez, a gente tem timpanismo, tá? Então isso é chamado sinal de Joubert, tá? Pouco é importante na prática, mas precisa ser ensinado. Outra questão que eu já expliquei é o espaço chamado de Traube. Então essa área de percussão aqui, ó, né, à esquerda, onde eu tenho o fundo gástrico, né? Então, como eu disse, o baço que está aqui escondidinho, ó, o paciente tem uma esplenomegalia, possivelmente eu não vou conseguir, né, percutir, notar aqui o espaço de Traube, né, porque ele vai estar
ocupado aqui pelo baço, né? E eu vou ter a percussão ali maciça. Palpação. Bem, não tenham dúvida que, por exemplo, se a gente pegar o cardiovascular, onde a ausculta tem uma grande importância, no abdômen eu diria que a grande importância é da palpação. Tá? A palpação traz muita informação para a gente no abdômen, tá? Então merece todo o destaque aí quando a gente retornar com as aulas práticas. Se Deus quiser, em breve, né, a gente vai ter que treinar lá bastante a palpação. Então vamos lá. Para eu palpar o abdômen, eu devo estar à direita do paciente, né? Todo o abdômen deve estar exposto, desde a região do hipocôndrio até a região das fossas ilíacas, né? O local de exame deve ser silencioso, bem iluminado, né? De preferência com luz natural. Evitar o frio, por exemplo, Barbacena muito frio. Então, quando a gente vai palpar o abdômen, às vezes eu preciso ali antes dar uma friccionada entre as mãos ali para eu esquentar um pouco minha mão, né? Porque senão a hora que eu coloco a mão muito fria aqui na parede abdominal, o paciente acaba de forma involuntária contraindo o abdômen. Tá? Isso pode me enganar um pouco, né? E me levar à falsa impressão, por exemplo, que o paciente tem um aumento da tensão da parede do abdômen quando não tem. Então, vamos lá. Nós vamos dividir a palpação agora em 3 etapas. A palpação que a gente chama de superficial, a palpação profunda e a palpação dos órgãos em específico. Alguns órgãos intraabdominais são palpáveis. Então, vamos primeiro para a palpação superficial. A gente não está começando a prática ainda, mas observem a mão do médico aqui, ó. Observe essa posição da mão, né? Então, ele está aqui, né, com seus dedos aqui, fazendo uma palpação bem superficial do abdômen. Esse momento não há intenção de aprofundar a palpação. Então, nesse momento que ele avalia aqui a sensibilidade da parede abdominal, existe algum ponto aqui de dor na parede abdominal? Aí eu faço um parêntese. Quando o paciente chegar queixando dor abdominal, deixem aquela área de dor para ser a última a ser realizada a palpação, tá? Então, se o paciente chegou, por exemplo, com apendicite aguda, está lá queixando dor na fossa ilíaca direita, o último local que eu vou palpar vai ser a fossa ilíaca direita, tá? Porque às vezes eu palpo aqui, o paciente está com dor, ele contrai o restante da musculatura e altera todo o meu exame físico. Então, deixem a região de dor para ser palpada por último. Avalie a resistência da parede abdominal. Às vezes, quando a gente está fazendo a palpação superficial, a gente já nota algum ponto de fraqueza na parede abdominal, tá? E muitas vezes massas superficiais podem ser palpadas já na palpação superficial. Uma outra coisa que é super importante, mas super importante no abdômen é o seguinte: os senhores, em relação à avaliação da resistência da parede abdominal, ficarem atentos se o paciente não tem o que a gente chama de defesa abdominal, que é um sinal de irritação peritoneal. Então, vamos lá. Quando atenderem o abdômen agudo, então, quando atenderem lá no pronto-socorro um paciente que chega com a dor abdominal aguda, é super importante avaliar isso, tá? Então, pacientes que têm patologias que levam à irritação do peritônio, por exemplo, apendicite aguda, verticulite aguda, colicistite aguda, o que vai acontecer? A hora que eu estiver fazendo a minha palpação superficial, os senhores vão notar o seguinte: um aumento da tensão pode ser localizada ou generalizada da parede abdominal. Então, por exemplo, eu estou lá fazendo minha palpação superficial aqui, ó, à esquerda, e eu noto que a hora que eu comprimo aqui, né, de forma ali tranquila, superficial, essa parede, né, a parede abdominal dessa região, há uma contração involuntária da parede, né, da musculatura aqui, ó, da parede abdominal desse local. Isso é chamado de defesa,
tá? Isso é um sinal de irritação peritoneal. Isso é super importante. Então, um exemplo clássico é a apendicite aguda. Quando os senhores atenderam a apendicite aguda, o que vai acontecer? O paciente normalmente vai queixar a dor aqui, ó, no quadrante inferior direito, que é o apêndice que está ali próximo ao seco. Então, o que vai acontecer? Eu vou lá palpar meu abdômen, né, de forma superficial, os 4 quadrantes, vou deixar esse quadrante por último. A hora que eu chegar aqui e for palpar, vocês vão notar que a hora que vocês palpam essa região, há uma contração involuntária da musculatura abdominal. Essa região aqui está mais rígida, tá bom? Isso é o que a gente chama de defesa, tá? Agora, esse sinal aqui, ó, né, de contração localizada pode ser generalizada. Por exemplo, quando o paciente tem uma peritonite generalizada. Imagina, por exemplo, um abdômen perfurativo. O paciente teve lá uma úlcera péptica, perfurou, extravasou aqui conteúdo para o abdômen, para a cavidade peritoneal, e houve, Boris, vem cá, e houve uma irritação aqui de todo o peritônio. A hora que vocês fizerem, vocês vão observar tensão na parede, né, de todo o abdômen. É o que a gente chama de abdômen em tábua. Abdômen em tábua, tá bem? Eu vou falar disso mais à frente um pouquinho. Palpação profunda. Observem aqui o seguinte, o médico está colocando uma mão sobre a outra, tá? Isso vai ter que ser treinado na prática. A gente pode fazer uma sobre a outra, ou posso fazer uma ao lado da outra. Por exemplo, assim, ó, tá? E nesse momento, eu vou fazer uma palpação profunda. Então, diferente daquela palpação superficial, eu só vou avaliar ali a tensão da parede, né, a sensibilidade, algum ponto de fraqueza, aqui eu já vou aprofundar minha mão na busca de quê? De tumorações abdominais. Então, eventualmente, vou dar um exemplo para vocês, já aconteceu comigo no consultório. Uma vez eu tive um paciente no consultório com a queixa dispéptica, era uma queixa alta, não lembro se era uma pirose, uma regurgitação, de vez ser uma doença do refluxo. Porém, a hora que eu fui fazer o exame do abdômen do paciente, o que aconteceu? Nessa região mais mediana aqui, eu palpei uma grande massa, tá, intraabdominal pulsátil. Então, o paciente tinha uma massa ali, né, sem dor, nem indolor, mas que tinha pulsatilidade. Nada mais era que um aneurisma de aorta abdominal. Então, eu acabei solicitando um exame de imagem desse paciente, era um aneurisma grande, né, e esse paciente teve a oportunidade de se tratar, né, antes que aquele aneurisma um dia rompesse, tá? Então, mostrando como que a gente examinar as pessoas realmente vale a pena, né? Um paciente que tinha um quadro de doença do refluxo, eu poderia simplesmente ter passado uma receita para ele ali, um IBP, o que não seria correto, né? Mas a gente deve examinar os pacientes e esse paciente teve a oportunidade de ter um diagnóstico aí de aneurisma de aorta abdominal por uma massa que era muito facilmente pulsátil, era muito facilmente palpável, era só examinar o paciente, tá? E já tinha passado por um monte de médico, ninguém tinha notado. Então, a gente, quando faz essa palpação profunda, a gente busca essas tumorações. Quando a gente acha alguma coisa, o que a gente faz? A gente tem que localizar aquela tumoração. Então, por exemplo, o paciente tem um tumor de sigmoide muito grande, né, do final ali do intestino grosso, a gente consegue pegá-lo na palpação. Então, eu descrevo lá, o paciente tem uma massa, né, localizada no quadrante inferior esquerdo do abdômen, tem um formato ali de um limão, de uma laranja, tem uma consistência pétrea, né, está aderida a plano profundo, é indolor, né, dimensão já coloquei aí, mais ou menos ali do tamanho de um limão, de uma laranja, a gente pode fazer essas comparações, ou dar em centímetros, tá? E se tem pulsatilidade ou não. Quando tem pulsatilidade, sugere aneurisma, tá? Então, os aneurismas de aorta, por exemplo, abdominal, podem ser palpáveis no exame físico, tá? Então, caso durante ali, né, irão fazer essa palpação profunda nos 4 quadrantes do abdômen, também nos 4 quadrantes, fiquem de olho se não vão notar alguma tumoração nesse paciente.
Então, aqui mostrando o médico lá, né, a mão bem mais inclinada do que na palpação superficial, fazendo ali a palpação profunda, né, usando uma mão sobre a outra, tá? Então, ele vai fazer isso em toda a região do abdômen. Não existe uma sequência correta. Outra coisa super importante em relação à palpação do abdômen é a gente fazer essa pesquisa de descompressão brusca. Então, vamos notar alguma coisa aqui, ó. Observe o posicionamento da mão do médico aqui, ó. Então, observe que os dedos aqui, ó, eles estão praticamente perpendicular à parede abdominal, né? E aí, o que esse médico ele vai fazer? Ele vai comprimir aqui, ó, o abdômen e vai soltar de uma vez, porque o próprio nome fala aqui que é uma descompressão brusca, tá? Quando eu faço isso aqui e a hora que eu solto, o paciente tem dor, é o que a gente chama de descompressão brusca dolorosa. Isso é mais um sinal de irritação peritoneal, tá? Então, por exemplo, quando eu pego um paciente com a suspeita de apendicite aguda, traço a minha linha ali, da espinha ilíaca anterosuperior até a cicatriz umbilical, venho no terço lateral dessa linha, comprimo e solto de uma vez e o paciente tem dor, é uma descompressão brusca dolorosa na fossa ilíaca direita. Isso é chamado de sinal de Bloomberg, tá bom? Então, sempre que o paciente tiver peritonite, o paciente vai ter dor, tanto na hora que eu comprimir, mas principalmente, né, a hora que eu fizer a descompressão brusca. Então, isso aqui é importante, né, na pesquisa de patologias que cursam com inflamação do peritônio. Vamos agora para a parte final, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre a palpação de órgãos específicos do abdômen, tá? Deixa eu só responder a Bruna aqui. Olha o que a Bruna perguntou. O sinal de Bloomberg é um sinal de maior gravidade? De forma alguma. Tá? Então, não existe nenhuma relação entre prognóstico, gravidade e a presença do Bloomberg. O Bloomberg ele é um sinal de exame físico, né, que normalmente é presente em pacientes com apendicite aguda, mas também não é em 100% dos pacientes, tá? E não é um sinal de gravidade. Não existe essa relação entre o sinal e prognóstico, não, tá bom, Bruno? É simplesmente para o diagnóstico mesmo. Em relação ao fígado, gente, vamos lá. O fígado vocês vão ter que acostumar lá na prática com duas situações: fazer a hepatimetria e fazer a palpação do fígado, tá? Hepatimetria eu vou mostrar na foto, que fica mais fácil, né? A gente pesquisa durante a percussão. Em relação à palpação do fígado, o que vocês vão palpar do fígado? A borda do fígado. Então, presta atenção no que eu vou falar. O fígado, ele pode ser palpável ou não, tá? Em indivíduos normais. Então quer dizer que o indivíduo normal pode ter o fígado palpável? Pode. Até no máximo 1-2 centímetros do rebordo costal, tá? Mais que isso, o fígado está aumentado. Se o fígado estiver aumentado, a gente tem que avaliar a consistência desse fígado. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, um fígado de consistência pétrea, quando você está palpando, o paciente tem uma hepatomegalia e aquele fígado está com a consistência pétrea, muito duro, pode significar, por exemplo, metástase hepática, um fígado metastático, né? Espessura da borda, sensibilidade. Aqui é outra coisa na prática. Quando vocês pegarem, por exemplo, a hepatomegalia por congestão, aquele fígado que está muito congesto, por exemplo, uma insuficiência ventricular direita, tá? Ou, por exemplo, um paciente com fígado inflamado, né, numa hepatite aguda, aquele fígado pode estar doloroso à palpação. Então, na hora que a gente vai palpar o bordo ali, o paciente queixa dor, tá? O estado da superfície, por exemplo, paciente com fígado nodular, né? Aquele fígado está todo nodular. A gente pode ver isso em metástase hepática, né? E pode ver também no fígado cirrótico. Então, o fígado cirrótico, apesar de ser um fígado
que tende a reduzir de tamanho, muitas vezes a gente não consegue palpá-lo, né? Mas naquela fase inicial da cirrose, que a gente chama de hipertrófica, às vezes a gente consegue ainda palpar o fígado, né? E aquele fígado todo nodular por conta dos nodos de regeneração. Olha o que acontece aqui. Isso aqui é a hepatimetria, isso aqui é percussão. Então vamos tentar explicar, vocês vão ter que treinar isso lá na prática. Como é que é feita a hepatimetria? Se eu traçar uma linha aqui, que é a linha hemiclavicular direita, essa linha hemiclavicular geralmente ela passa pelo mamilo do paciente, tá? Se eu vier percutindo de cima para baixo, o que vai acontecer? Se eu estiver percutindo essa região aqui do tórax, como é que vai chamar? Que som que eu vou ter aqui, gente? Alguém me responde aí. Qual que é o som que é gerado aqui na percussão do tórax? Espera alguém me responder. Não, Gustavo, não é possível, né? Gustavo, murmúrio vesicular é na ausculta. Então é o que a Gabriela escreveu aí, ó. Som claro pulmonar, né? Então se eu percutir aqui, ó, isso aí. Beleza, obrigado, gente. Então se eu vier percutindo aqui, ó, eu vou ter som claro pulmonar. A partir do momento que eu atingir aqui o fígado, eu vou ter o quê? Maciez, tá? Então eu tenho som claro pulmonar. Aqui existe uma região que a gente chama de submaciez e eu começo a ter a maciez. Quando eu achar o maciço aqui, eu marco com a canetinha, venho de baixo agora para cima, aqui eu vou ter o quê? Timpanismo, não é isso? Que é a percussão do abdômen, e aí vou percutindo. Pode. Vou percutir aqui, ó, até que eu tenha maciez aqui. Então, essa distância aqui, ó, se eu usar a linha hemiclavicular como referência, normalmente a hepatimetria normal fica entre 8 a 12 centímetros, tá bem? Então, a gente usava isso aqui para avaliar o tamanho do fígado. Hoje, como a gente tem muito acesso ao exame de imagem, principalmente o ultrassom, que é um exame não invasivo, né, e de custo relativamente baixo, a gente não costuma mais fazer percussão para avaliar o tamanho do fígado, tá? Mas ainda tem utilidade de ser ensinado para os senhores. Aqui é a região do epigástrio. Eu só trago essa foto aqui para mostrar o seguinte: o fígado ele tem uma grande porção dele aqui, ó, que é o lobo direito, não é isso? Só que a gente tem um lobo esquerdo aqui, ó, tá? O lobo esquerdo, ele ocupa essa região mais ou menos aqui do epigástrio. Então, pacientes, por exemplo, têm hepatomegalia às custas do lobo esquerdo, é uma situação que isso acontece, por exemplo, é a esquistosomose. Né? O paciente ele pode ter o fígado palpável aqui na região do epigástrio, tá bom? Vamos agora para a técnica de palpação hepática. Então, observem aqui o seguinte: o médico lá, ó, com a mão posicionada lá atrás, né, na região ali aqui no flanco, aqui na região lombar do paciente, e com essa mão direita aqui, ele está realizando a palpação do fígado. Quando os senhores forem palpar lá na prática, vão ter que primeiro pensar o seguinte: ó, a mão, normalmente a gente palpa seguindo mais ou menos a linha hemiclavicular aqui, tá? Então a gente posiciona a nossa mão e durante a inspiração, porque a hora que o paciente respira fundo, há uma tendência do diafragma que ele vai contrair, não é isso? Então os órgãos vão ser empurrados para baixo, tanto o fígado quanto o baço. Então o correto de se fazer palpação é durante a inspiração. Então eu estou com a minha mão posicionada lá, eu peço ao paciente para respirar fundo, né? Então, respira fundo. A hora que o paciente respirar fundo, eu vou introduzir minha mão aqui. Observem o direcionamento da mão do médico aqui, ó. Então, ele está indo de encontro ao bordo do fígado, tá? Então, a hora que o fígado descer aqui, ele vai de encontro à mão do médico aqui. Existe uma outra técnica que é chamada palpação em garra, tá? Então, a gente pode utilizar essa técnica aí também, onde
o médico está posicionado aqui agora já próximo aqui à cabeça do paciente, e ele está fazendo a palpação dele em garra, tá? Então está tentando, né, a mão dele está indo em direção ao rebordo costal. A mão era no outro, olha aqui, ó, o cara estava com a mão aqui, ó, né? Então a hora que ele apertava, ele vinha com a mão dele nesse sentido. Aqui não, eu estou mais próximo à cabeceira do paciente, então eu estou puxando, eu estou, né, fazendo uma garra aqui para tentar pegar o rebordo, o bordo aqui do fígado, tá? Isso aqui tem que ser lá na prática. O que vai acontecer aqui? Mulher, por exemplo, gente, não deixa a unha grande, tá? Porque quem tiver com unha grande vai ter um pouquinho de dificuldade aqui para palpar, né? Porque acaba machucando um pouquinho o paciente. Aqui são diversas causas de hepatomegalia, tá bom? Então, quando vocês tiverem um fígado muito aumentado, os senhores têm que pensar nessas doenças aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou destacar para vocês aquelas que são bastante comuns na prática, tá? Então, por exemplo, insuficiência ventricular direita. Quando pegar insuficiência ventricular direita, paciente com insuficiência cardíaca descompensada, por exemplo, costuma ter o fígado aumentado. O que vai chamar a atenção aqui é um fígado doloroso, né? O fígado está muito congesto, então distende a cápsula de Gleason, né? E esse paciente tem uma palpação do fígado dolorosa. Lembrem o seguinte, dor não é uma manifestação, um sintoma de doença hepática, tá? O fígado, a princípio, ele não dói, né? O fígado, ele só dói quando ele se distende, né? Ele aumenta de volume e distende a cápsula de Gleason, né? O fígado, a princípio, dor não é uma manifestação de doença hepática. Outras doenças aqui comuns de hepatomegalia, ó, abscesso, tá? Então, abscesso hepático, né? As hepatites virais, mononucleose é uma causa de hepatosplenomegalia, né? Uma doença infecciosa, geralmente causada por um vírus, que é o Epstein-Barr vírus. Esquistosomose e o calazar, ó, doenças infecciosas, ó, esquistosomose hepatosplênica, calazar, que é a leishmaniose visceral, malária, são todas essas três causas de hepato, como também esplenomegalia, tá? Então, geralmente, pacientes com hepatosplenomegalia febril, a gente tem que pensar nessas causas infecciosas aqui, tá? Em relação aqui a neoplasias, né, as metástases hepáticas, o fígado ele é muito mais sede de metástase do que de tumor primário, que é o hepatocarcinoma, né, o carcinoma hepatocelular. Linfoma é uma causa de hepatoesplenomegalia também, tá? Então, basicamente, aí são as causas mais comuns que eu queria que vocês guardassem. Em relação à esplenomegalia, o baço, então, ele pode ocupar o espaço de Traube, como eu disse, quando ele cresce, né? A palpação, podemos usar essa posição de Schuster, que eu vou mostrar na figura, tá? E existe essa classificação, que eu acredito que os senhores já conheçam, né? Que é a classificação chamada de Boyd. Então, Boyd 1, 2, 3, 4, né? Boyd 4 são aquelas esplenomegalias de grande monta, o baço muito aumentado, já atingindo, ultrapassando muitas vezes a cicatriz umbilical. Então, observem aqui a palpação do baço, terão que treinar isso lá na prática, tá? O que vai acontecer? Os senhores estarão à direita do paciente, tá? A mão esquerda está apoiada aqui, ó, abaixo do hipocôndrio esquerdo, e a minha mão direita, minha mão forte, ó, direita, ela vai palpar a região do hipocôndrio esquerdo. Então, observe que o médico está com a mão posicionada aqui, ó, para palpar abaixo do rebordo costal esquerdo, tá? Que é onde o baço vai crescer. Então, olha o baço aqui, ó. O baço, gente, ele é um órgão que não é palpável, tá? Então, em condições normais, né, a gente não consegue palpar o baço, ele fica escondido aqui, ó, cerca de até uns 4 centímetros aqui, ó, para cima do rebordo costal esquerdo. Agora, quando ele aumentar de tamanho, aí a gente pode conseguir palpá-lo aqui na região do hipocôndrio esquerdo, tá bem? Esplenomegalia. Essa é a posição de Schuster, a gente vai ter que mostrar isso para os senhores
durante as aulas práticas, né, quando a gente retornar, mas como é que é feita a posição de Schuster? Eu coloco o paciente, eu fico à direita do paciente ainda, tá? E coloco ele num intermediário ali, entre o decúbito dorsal e o decúbito lateral direito, tá? Isso facilita eu palpar, às vezes é uma pontinha do baço ali, tá? Então imagine que aqui estaria a cabeça da pessoa, aqui são as pernas, tá? O paciente está um pouquinho virado aqui em decúbito lateral direito. E eu estou com a minha mão lá, com aquela mão esquerda posicionada na região do hipocôndrio e com a mão direita aqui tentando palpar o baço, tá? Existem várias causas para esplenomegalia. Preste atenção nas que eu vou falar aqui, que são comuns, tem que saber e vai ajudar também em prova. Vamos lá. Causas de esplenomegalia comuns, ó. Mononucleose infecciosa. Então, eu falei que mononucleose é uma causa de hepatoesplenomegalia. Endocardite bacteriana. O Cássio Fernando adora fazer um caso clínico daqueles que eles colocam para vocês, com esplenomegalia, geralmente é o endocardite, tá? Como eu disse, como causa infecciosa de hepatoesplenomegalia, né? A leishmaniose visceral, a malária, né? A esquistosomose hepatosplênica, tá? Em relação a outras causas, as leucemias e os linfomas, tá? Leucemia e linfoma é causa de hepatoesplenomegalia, tá bem? Se já souberem essas, estou satisfeito, tá? Outra causa de esplenomegalia de grande monta, de baço muito aumentado, são doenças que a gente chama de síndromes mieloproliferativas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, tem uma aqui, a policitemia vera, tá? Que é uma doença que cursa com grandes eritrocitoses, né? É uma doença da linhagem das hemácias lá, então o paciente tem hemoglobina muito alta, né? E geralmente esplenomegalia de grande monta, tá? Então, esse é um exemplo de doença mieloproliferativa. Outro exemplo é a leucemia mieloide crônica, costuma cursar com grandes esplenomegalias. O rim, dá para palpar o rim? Bom, é muito difícil, tá? O rim, como ele tem uma localização retroperitoneal, assim como o pâncreas, são órgãos que normalmente a gente não consegue palpar no exame físico. O rim direito, pode ser que a gente consiga palpar o polo inferior. Então, observe aqui, ó, o médico com a mão esquerda na região lombar, e com a mão direita, né, em direção à região do rebordo costal, porém ele está um pouquinho mais baixo na região aqui do flanco, né? Ele está tentando pegar aqui o bordo inferior do rim. A prática é muito difícil, só se for um paciente magro, tá? Outra questão é o seguinte, a gente pode conseguir palpar o rim? Pode. Vou dar um exemplo para vocês que eu já palpei lá no consultório. Paciente com doença renal policística. A doença renal policística, o rim fica cheio de cisto, é uma causa de insuficiência renal crônica, de rim de tamanho aumentado. Então, o rim ele aumenta muito o tamanho e às vezes a gente pega uma massa aqui na região do flanco e vai ver o rim que a gente está palpando, tá? Um tumor renal, por exemplo, também poderia ser palpável aí no exame do abdômen. Isso aqui eu acredito que vocês já ouviram falar, né? Chamada punho percussão lombar, que é o chamado sinal de Giordano. O que é o sinal de Giordano? Bom, vamos lá. O exame físico é fazer a punho percussão lombar. Então, observa o médico aqui, ele está com o punho cerrado, não é isso? Então, ele está com a mão fechada aqui e com a região ali, né, essa região volar aqui, ele vai percutir a região, ó, lombar. Então, eu pego aquela região ali do final das costelas, né, com a região aqui vertebral, a região lombar, e faço uma punho percussão. O que pode acontecer é o seguinte, a hora que os senhores fizerem essa punho percussão, o paciente ter dor, tá? Então, o paciente, ele tem dor, né? Ele faz uma hiperextensão da coluna nesse momento e chia de dor ali. O que pode significar isso aqui? Onde que a gente vê esse sinal de Giordano? Então, o que é o sinal de Giordano? É quando eu tenho a punho percussão lombar dolorosa. A gente pode ver esse sinal de Giordano em pacientes principalmente com pielonefrite aguda, tá? Então, às vezes o rim está inflamado aqui, a hora que a gente faz a percussão aqui, o paciente tem dor.
Outra situação é cálculo, né? As cólicas nefréticas, às vezes quando a gente faz por percussão aqui da dolorosa. O pâncreas é um órgão que a propedêutica é muito limitada, tá? Raramente a gente consegue acessar alguma coisa do pâncreas. O pâncreas é um órgão retroperitoneal, né? Ele ainda tem acima dele aqui o estômago, então a gente não consegue muito de exame físico do pâncreas. Esse aqui é um sinal que eu vou comentar na aula de pancreatite aguda, tá? Pode ocorrer em paciente com pancreatite aguda grave. Essa equimose periumbilical, que é chamada sinal de Cullen, ou essa equimose da região do flanco aqui, que é chamado sinal de Gray-Turner, tá? Então, isso a gente vê a inspeção do abdômen, né? Então, inspecionar o abdômen, a gente pode ver isso aqui. Qual que é o problema, a cilada disso aqui que vocês não podem cair? Isso aqui não é patognomônico de pancreatite aguda. É muito falado na pancreatite aguda, mas qualquer situação onde o paciente tem hemorragia da região do retroperitônio, pode dar esse sinal aqui, tá bem? Então, não necessariamente pancreatite aguda, e mesmo na pancreatite aguda é muito grave. É muito raro a gente ver esse sinal aqui de Cullen e de Gray-Turner. Em relação à vesícula, o que a gente já pode comentar hoje aqui? A vesícula, ela é palpável? Não. Não, condição normal, vocês não vão palpar a vesícula. Agora, se a vesícula estiver muito aumentada de tamanho, e quando que isso acontece? Olha aqui, ó, neoplasia periampular. A principal é o câncer de cabeça de pâncreas. Então, quando o paciente tem um câncer aqui da cabeça do pâncreas, o que vai acontecer? Vai haver uma grande dilatação do sistema biliar, um grande represamento da bile aqui, e essa vesícula ela vai ficar grandona. E aí, no ponto cístico, ela pode ficar palpável. A gente palpa um nódulozinho ali no ponto cístico, que às vezes é a vesícula aumentada. Então, onde que é esse ponto cístico? Eu falei lá no início. Se eu traçar no paciente lá a linha hemiclavicular, então se eu pegar aquela linha que passa no meio aqui da clavícula, geralmente passa aqui pela mamilo, e pegar a interseção dessa linha aqui, ó, com o rebordo costal direito, eu tenho o ponto cístico. Tá? O que acontece? Se o paciente, por exemplo, tiver uma colecistite, a vesícula estiver inflamada, geralmente, você quer uma foto de ultrassom, tá? Esse branquinho aqui é cálculo. Geralmente essas colecistites agudas, né, são causadas por colelitíase, tem cálculo dentro da vesícula. Quando o paciente inflama a vesícula, a hora que eu faço a compressão aqui do ponto cístico, durante o exame físico, o paciente pode queixar dor. Tá? Isso é chamado sinal de Murphy. Então, o sinal de Murphy, tem que acostumar com esse nome, que a gente usa muito no dia a dia, ele é muito presente nos pacientes com colecistite aguda. Então, observe a posição da mão do médico aqui, ó. O médico com a mão posicionada no ponto cístico, e aí o que ele faz? Ele pede o paciente fazer uma respiração, uma inspiração profunda. Então, ele vai virar para o paciente e vai falar assim, ó, ele posicionou a mão dele aqui, vai falar com o paciente dele lá, ó, respira fundo. A hora que o paciente respirar fundo, vai empurrar a vesícula para baixo aqui, e aí ele vai de encontro à vesícula. Então, o que vai acontecer? Durante aquela inspiração, o paciente vai interromper a inspiração por dor. Então, o médico está lá com a mão posicionada, está pedindo ao paciente, respira fundo. A hora que o paciente respira fundo, o médico aperta aqui, o paciente vai dar aquele sinal ali, né? Ó, peraí, para aí que doeu aqui, tá? Muitas vezes o paciente nem deixa a gente encostar a mão aqui. Ascite. Duas situações, olha aqui. Aqui é o que a gente chama de piparote. Quando vocês vão fazer o piparote para pesquisar ascite? Quando for ascite de grande volume, que é aquela ascite grau 3 que eu falei. Então, você pode pedir o paciente ou o médico para posicionar a mão aqui, ó, exercer uma certa pressão aqui na linha mediana. Eu coloco minha mão de um lado do abdômen e dou um peteleco aqui, ó, uma percutida na outra região do abdômen, contralateral. E aí eu vou sentir a onda de líquido bater aqui na minha mão, tá? Esse é o sinal de piparote. Aqui a pesquisa de maciçez móvel, que é aquele abdômen gordinho aqui para o lado, chamado abdômen batráqueo. Vamos ver se vocês entendem o que eu vou explicar aqui, ó. Quando eu tenho ascite grau 2 de médio volume, o que vai acontecer com o líquido, gente? Ele vai
se acumular na região periférica aqui do flanco. Ó. Então, aqui ó, vai estar cheio de líquido. Então, a hora que eu começar a percutir aqui a região central, eu vou ter o quê? Timpanismo. A hora que eu estiver percutindo para cá, eu vou ter maciçez. Agora, o que eu vou fazer com o meu paciente? Cadê? Onde que o Eduardo? Você está se referindo aqui, né? Essa mão aqui? Beleza. Isso aqui, cara, você dá para fazer até sem isso aqui, tá? Mas isso aqui ajuda essa onda de líquido aqui não se dissipar aqui na parede, tá? Fica mais fácil dessa onda de líquido bater aqui na sua mão, tá? Isso é uma semiotécnica que a gente utiliza, mas não, eu costumo, às vezes, no consultório nem precisa dessa mão aqui não, tá? Vamos lá, gente. Olha o que a gente vai fazer, então, na pesquisa de maciçez móvel. Bora lá, Eduardo, você que é empolgadão aí. A gente vai fazer o seguinte, o Eduardo sempre pergunta, né, Eduardo? Isso é bom, muito bom. Sinal que você é interessado, né? Vamos lá, Eduardo, o que a gente vai fazer aqui na maciçez móvel? Ó, a gente vai virar o paciente de lado. Então, imagine o seguinte, quando eu viro o paciente de lado, olha aqui a mão dele aqui, ó, atrás, né, lá na nuca, o que vai acontecer agora? O líquido vai se movimentar para essa região. Então, a percussão aqui vai estar o quê? Timpânica, e aqui vai estar maciço. Quando eu virar esse paciente no decúbito contralateral, isso vai mudar, né? O líquido vai escorrer para cá agora, onde estava maciço vai ficar timpânico, onde estava timpânico vai ficar maciço. Então, isso é chamado sinal da maciçez móvel. Então, observe que para eu pesquisar esse sinal, eu preciso virar o paciente em decúbito, lateral esquerdo e lateral direito. Tá bem? Estamos chegando ao final. Em relação à apendicite aguda, acredito que são os últimos slides agora, deve ser 1 ou 2 slides. Deixa eu só dar um toque para vocês. Eu vou comentar sobre a apendicite aguda na próxima aula. A próxima aula, que é uma aula de abdômen agudo, gente, é uma aula assim. Eu julgo a aula mais importante do módulo do abdômen. Tá? Então, assim, por quê? Porque é uma aula, dor abdominal, é uma situação que todos os senhores vão atender no pronto-socorro. Todos. E tem que saber raciocinar e atender bem atendido e examinar bem. A apendicite aguda é uma situação muito comum em pronto-socorro. Muito comum, tá? Vamos rapidamente, só para eu conversar aqui, eu vou conversar muito disso na semana que vem. O paciente com apendicite aguda, gente, geralmente ele começa com uma dor mais difusa no abdômen, que é uma dor que a gente chama de visceral, e posteriormente, a partir do momento que eu tenho irritação peritoneal, esse paciente passa aquela dor que era difusa a se localizar na fossa ilíaca direita. Então, essa é a historinha de uma pessoa com apendicite aguda. Tá? É um quadro agudo de dias, horas, geralmente dias. Então, o paciente vem com a historinha ali de 1 dia, 2 dias, né? Que ele estava com uma dor difusa e que essa dor se localizou à direita. Por que ela se localizou? Porque o paciente desenvolve um quadro de inflamação do peritônio aqui localizado, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender, olha o que está escrito aqui, ó, ponto apendicular ou de McBurney. Então, vamos lá. Não existia o ponto cístico, onde a gente viu o sinal de Murphy, não era isso? Vamos relembrar o ponto cístico da colecistite? Eu traçava aquela linha M clavicular, aonde ela encontrava com o rebordo costal, eu tinha o ponto cístico, né? E aqui o sinal de Murphy da colecistite aguda. Agora, onde é o ponto apendicite? Vamos lá. Vou pegar aqui, ó, e traçar uma linha da espinha ilíaca anterosuperior até a cicatriz umbilical e dividir essa linha em 3. O terço lateral, aqui é o ponto mais lateral, é o ponto chamado de McBurney, é o ponto apendicular. Se eu fizer uma descompressão brusca aqui, essa descompressão brusca for dolorosa, a gente tem o chamado sinal de Bloomberg, tá bom? O que é o sinal de Lenander? É uma dissociação axilo
retal, da temperatura. Então, é quando eu meço a temperatura axilar do paciente, meço a temperatura retal, né? E a temperatura retal, ela está mais do que 1 grau acima da temperatura axilar, isso é chamado sinal de Lenander. Aqui são outros sinais para apendicite aguda que vocês podem usar. Aqui é o sinal de Rovsing. Observe o médico aqui fazendo uma compressão da fossa ilíaca esquerda na tentativa de levar o ar para levar a distensão do seco e o paciente queixa dor na fossa ilíaca direita. Então, eu faço uma compressão da fossa ilíaca esquerda, o paciente queixa dor na fossa ilíaca direita, tá? Sinal de Rovsing. Sinal do Pessoas, o paciente está deitado em decúbito lateral esquerdo e eu vou fazer uma extensão da coxa. Eu vou puxar a coxa para trás aqui, ó. E o paciente vai queixar dor na fossa ilíaca direita ou na região do hipogástrio. Olha o sinal do obturador interno. Paciente em decúbito dorsal, perninha aqui fletida, eu vou fazer uma rotação interna da coxa, vou rodar a coxa para dentro e esse paciente vai queixar a dor da fossa ilíaca direita ou na região do hipogástrio. Tá bem? Pessoal, muito obrigado. Não desanimem, tá? A gente mantém o pique aí, é super importante. A gente manter o foco, né, nessa situação toda que a gente está vivendo. Eu entendo o lado de vocês aí, né, mas é importante a gente seguir as recomendações aí, né, do Ministério da Saúde. Tenho certeza que logo, logo isso vai acabar, a gente vai poder se reencontrar, né, e seguir com a prática, que é o importante, né. Eu tive notícia da faculdade que a faculdade vai prezar por isso aí, para que a gente reponha as aulas práticas com vocês, tá? E medicina é isso aí, tem que pôr a mão, não adianta, né? Muito teórico, teoria é super importante, mas a gente tem que aplicar também, senão não tem sentido, né? Então, quando os senhores retornarem para a prática, fiquem tranquilos que a gente vai revisar isso tudo que eu falei hoje com vocês, tá bom? Semana que vem, a gente tem uma aula de abdômen agudo, que é extremamente importante, tá? Se houver condições de fazer essa aula às 14, eu acho mais animado do que a gente fazer lá no final do dia, né? Eu acho que fica mais interessante, tá bom? Boa semana para todo mundo. Fiquem com Deus, fiquem em casa e para um pouco de ficar ouvindo essas lives de sertanejo aí, né? Bora ouvir um pouco de rock and roll também, que faz bem. Tá bom? Valeu, obrigado. Até a próxima. Eduardo, até segunda-feira, hein?